Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, hoje nós vamos estar falando compromisso de Paulo, o apóstolo Paulo, que também é o nosso compromisso. Nós temos um compromisso com a nossa geração. Dentro do círculo aonde nós estamos, do radar aonde nós estamos, da cidade, do bairro, o compromisso daquela geração para estar ouvindo falar sobre Jesus Cristo, o compromisso é meu e seu. Todos nós temos esse compromisso. Então hoje nós vamos aprender alguma coisa aqui no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. E nesse programa e no próximo programa nós vamos estar falando da responsabilidade. Será que essa responsabilidade era só de Paulo? Que quando a gente olha, parece que nós lemos a Bíblia como um livro, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais, sei lá, discutir algum assunto. Então a Bíblia não é para isso. A Bíblia é um livro vivo. E quando nós lemos a palavra de Deus, aquilo nós não podemos ter ali, contar uma história ou ler como uma história. Nós temos que ler e entender. Por exemplo, Paulo está hoje pregando aqui? Claro que não. Mas a palavra de Deus, ela está aqui. Então aquilo que Paulo fez, aquilo que os discípulos de Jesus fizeram, e eles citam também, por exemplo, se você leu o Novo Testamento, eles citam o Velho Testamento, cita os profetas, fala, por exemplo, o compromisso que eles tiveram, o que eles passaram. Então, a base, por exemplo, do Novo Testamento é o Velho Testamento. Eles citam, você vai ver Jesus citando, você vai ver os discípulos citando. Então, quase todos os livros, por exemplo, tanto lá os Evangelhos, o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que nós vamos está lendo hoje no capítulo 20, você vê as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, até o livro de Apocalipse, você vê que eles citaram, por exemplo, o Velho Testamento, era a base deles. Por exemplo, aquilo que eles fizeram lá no Velho Testamento era o compromisso que eles tinham de fazer o Novo Testamento. E agora, será que, por exemplo, a Bíblia é só para eu contar uma historinha, para eu começar aí, né, criar meu canalzinho no YouTube, para eu ter ali muitos seguidores, sei lá qual pretensão você tem? Eu não vejo a Bíblia dessa maneira. Eu vejo um compromisso sincero que nós temos que ter, real que nós temos que realmente levar a sério, para que o Evangelho não pare através de mim. Então, o que nós temos feito? Então, hoje nós vamos estar estudando um pouquinho sobre isso, tá bom? Você vai acompanhar agora a chamada da nossa igreja, como você pode nos encontrar nas redes sociais e logo em seguida retornaremos. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página,
Aviva Jovem Oficial ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glórias a Deus. Então vamos ler aqui, Atos capítulo 20, a partir do versículo 20. Então é fácil até para você guardar, né? Atos capítulo 20, versículo 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Então você vê, imagina se nossa igreja, a igreja, por exemplo, do século XX, século XXI, tivesse essa metodologia de Atos dos Apóstolos. Claro que muitas igrejas têm, muitas igrejas não tinham, começaram a ter. Levar o evangelho publicamente aqui não está dizendo que tem que ser dentro de um templo, mas onde tem um grupo, né, sei lá, maior de pessoa, pode ser numa praça, sei lá, pode ser numa escola, como pode ser numa igreja. Então ele diz, eu não deixei de pregar o evangelho publicamente e de casa em casa. Isso é uma metodologia da igreja de Atos dos Apóstolos. Quando você vê lá desde o início, aonde foi derramado o mover do Espírito Santo de Deus através do Pentecoste, eles começaram a primeira pregação ali de Pedro, uma pregação pública, porque eles estavam diante de uma festa, né, de Pentecoste, e algumas pessoas começaram a zombar deles, pelo fato de eles terem recebido ali o poder do Espírito Santo de Deus, estavam dentro daquele local, do cenáculo, alguns dias, né, buscando o poder de Deus, e eles receberam esse poder de Deus. Claro que a atitude deles ali não era a atitude de uma pessoa natural, mas era uma atitude de uma pessoa sobrenatural. Estavam embriagados pelo poder de Deus, onde teve ali pelo fato de uma festa está acontecendo em Jerusalém, a festa do Pentecostes, tinha várias nações ali sendo representadas. E alguns, né, falaram, puxa vida, eles estão embriagados. Pedro levanta e prega a palavra de Deus. É só você ler Atos dos Apóstolos capítulo 2, e quase 3.000 almas se converteram. E dali você vê, se você ler um pouquinho adiante do capítulo 2, você vai ver que a igreja era publicamente, né, no meio assim, por exemplo, numa praça, numa sinagoga que eles usavam muito, e também de casa em casa. No decorrer do tempo, nós fomos, sei lá, tendo, né, outras ideias, e muitos dizem que essa ideia veio do catolicismo romano, de pregar o evangelho só dentro de igreja e uma vez por semana. Então, a igreja evangélica, um estudo que a gente tem, diz que começou no meado do século XX, onde teve ali um período difícil, né? Começou a entrar as heresias, as filosofias que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, e entrou ali, deixou a igreja, né, morna e só atrás de templo. Mas graças a Deus que no século XXI muitas igrejas voltaram a pregar, não somente nos templos, né, mas também de casa em casa, publicamente. Então, Paulo, ele fala, né, não deixei de pregar publicamente, também de casa em casa. Se nós usássemos isso hoje, claro que nós, por exemplo, nós esperamos do governo
Nossa, nós estamos com um problema muito sério, né? Por exemplo, da violência. Nós estamos com um problema, então nós cobramos do governo isso. Nós cobramos do governo, por exemplo, a educação, nós cobramos do governo o problema de saúde, nós cobramos do governo, por exemplo, com relação à violência, né? E eu vejo muitos pastores cobrando. Muitos pastores cobrando e não fazendo nada. Quer dizer, se cada pessoa, por exemplo, se nós usássemos essa metodologia que Jesus deixou, para que nós pregássemos o evangelho de casa em casa, pode ter certeza absoluta que a violência ia diminuir de uma forma assim, trágica, né? De uma forma assim, nós não íamos ter, né, esse índice de violência que nós temos agora, ela diminuía assim de uma forma maravilhosa, porque quando nós pregamos o evangelho verdadeiramente, com coragem, com dinamismo, com força do Espírito Santo, a pessoa, por exemplo, por que a pessoa está ali fazendo uma violência, usando uma droga, matando, roubando e destruindo? O diabo, ele não pode, por exemplo, fazer nada se ele não tiver uma pessoa para ele usar. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa matando, roubando, destruindo, sequestrando, por quê? É a falta do poder de Deus, do evangelho, que não avança. Então, quando a igreja não avança, o inferno avança. Claro que a violência, né? Nós vemos, por exemplo, alguns anos atrás eu tive em Bogotá. Em Bogotá, na década, sei lá, de 80, 90, era só tragédia. Todo final de semana, bomba, tudo que você pudesse imaginar. Era a cidade mais violenta do mundo, do mundo. Hoje você não ouve falar mais. Será que foi o poder público que mudou aquilo ali? Não, foi a igreja em célula que mudou aquilo. Então você não ouve falar. Por quê? A igreja em célula, eles usam ali o G12, ela expandiu de uma tal maneira que o projeto deles era que cada casa, por exemplo, de Bogotá, pudesse ter ali uma célula onde as pessoas estariam ouvindo a palavra de Deus. Hoje você não ouve falar. Cidade violenta de Bogotá, você não ouve. Mas todos os dias era uma tragédia em cima da outra. Aqui nós estamos falando de um texto que há mais de 2000 anos atrás o Senhor já deixou a metodologia. Então, muitas igrejas no século 21 voltam ao princípio, né, que certa vez, né, eu estava até fazendo Instituto Teológico, e eu vi um comentário assim maligno de um professor, que, por exemplo, a igreja de Atos dos Apóstolos, pelo fato de ter 2000 anos atrás, era uma coisa do passado, que não funcionava. Quer dizer, uma pessoa, né, dando aula de teologia, claro que eu estava diante de uma pessoa ali, um preguiçoso. E graças a Deus que eu não ouvi isso mais, mas tem por aí. Como que é ultrapassado? A Bíblia é viva e eficaz. Nós podemos viver aqui na terra mais 100 anos, mais 200 anos, mais 300 anos, que a Bíblia continuar sendo a mesma. Então, a metodologia ali de publicamente de casa em casa, a não ser que estejam fazendo show, né? Porque hoje, o que acontece com muitas igrejas? Ela enche fazendo show. Aí você encontra ali aquele grupo, aí que igreja você é? Eu sou da igreja tal, sou da igreja tal, sou da igreja tal, sou da igreja tal. E o propósito verdadeiro de a igreja ser luz nas trevas, né? Uma boa parte de igreja não é. O cara, por exemplo, inaugura uma igreja, daqui a 3 meses ela está lotada. Ela está lotada de quem? De ímpio, que deveria se converter. Se ele abriu uma igreja ali, para que ele abriu uma igreja? Ele abriu uma igreja ou um modismo, ou um barzinho para as pessoas frequentarem? Então, é coisa para se pensar. Imagina se todos nós, né, pudéssemos reunir e cada igreja numa cidade, né, olha, nós vamos pegar essa parte da cidade, nós vamos ter um planejamento para que nós pudéssemos ter culto nos lares, todos os lares. Pode ter certeza que até os hospitais daquela cidade ia ter menos doente.
hospício, cadeia, presídio, delegacia. Então, o poder público ali ia funcionar, mas não ia estar sobrecarregado igual está agora. Porque atrás disso tudo, por exemplo, por que os presídios estão lotados? Porque a igreja, ela não tem funcionado como igreja. Por exemplo, eu vou abrir uma obra, nós temos projeto de abrir várias obras, nós estamos abrindo não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Por exemplo, nós estamos abrindo lá na Argentina. Aí nós vamos abrir uma obra lá, puxa vida, olha, é uma obra, é uma igreja, aí eu vou fazer um marketing para as pessoas saírem da igreja dela, da igreja ali, que estão seguindo Jesus Cristo, que receberam Jesus como Salvador da sua vida, para frequentar a minha igreja. Qual o intuito eu teria nisso? A não ser um charlatão. Então, qual o propósito eu teria? Puxa vida, abri uma igreja aqui, e agora eu vou fazer um marketing para trazer as pessoas de outra igreja para mim, para dizer que eu sou um pregador, nós não somos nada. Nada. Eu vejo isso aí como uma hipocrisia, sei lá, para mim, uma pessoa que está agindo dessa maneira, está agindo fora da palavra de Deus. Fora. Então, nós estamos querendo, nós queremos do governo, que ele diminua a violência, nós queremos, por exemplo, dos hospitais, tudo isso aí, mas nós como igreja, nós não temos feito nada. Por exemplo, há uns tempos atrás, eu estava num congresso de avivamento, e tinha uma igreja nos Estados Unidos que antes da pessoa ir para o hospital, ela ia para a igreja. Então, por exemplo, uma pessoa ficava doente, antes dela ir para o hospital, ela ia para a igreja, porque lá na igreja ela era curada. Então, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, você vai ver as curas, você vai ver os milagres, porque se pregava o evangelho acompanhado de milagres e de poder. E hoje parece que a gente corre disso, Aí a gente está abrindo igreja, nós vamos abrir igreja, nós vamos ter um marketing na cidade, e aquilo ali vai ser mais um modismo. Aí daqui um pouquinho, aí vem outra igreja famosa, uma igreja top na cidade, aí aquele grupo vai tudo para lá. Você é pregar o evangelho? Não, você não é pregar o evangelho. Isso aí é confundir o evangelho, confundir a mente, principalmente dessas pessoas neófitas na fé, porque uma pessoa que tem a fé fundamentada em Jesus Cristo, ela vai fazer a obra de Deus, ela não vai ficar mudando de igreja, para ver qual igreja é melhor. Não tem nenhuma igreja melhor do que a outra. Se você vir na nossa igreja não tem nada, aqui nós não temos, se você vir aqui para ver show evangélico, nós não temos show evangélico, nós não sabemos cantar, nós sabemos louvar o Senhor, agora cantar nós não sabemos, louvar nós sabemos louvar o Senhor, agora cantar nós não sabemos, nós somos bem simplesinho nas coisas, agora louvar o Senhor, aí nós sabemos. A nossa igreja não tem banheiro, com torneira de ouro, com mármore. Nós trabalhamos pessoas de comunidade, trabalhamos com muitas crianças, e o propósito da nossa igreja nunca foi esse, da beleza material, mas o propósito da nossa igreja é a beleza espiritual, levar cada pessoa a entender o verdadeiro propósito do Senhor. Então, nós não temos nada a não ser levar cada pessoa ao arrependimento, à conversão, à transformação, esse sim. Então esse é o propósito da nossa igreja. Então aquela igreja é melhor, aquele fulano de tal, aquele pastor é um pastor top, é um pastor, para mim também não existe pastor top, o único top que existe chama-se Jesus Cristo. Os demais pastores que estão, todos nós somos carne e osso, bastou um tumorzinho desse tamaninho que logo acaba com a nossa vida. Nós não somos nada nesse mundo,
estamos aqui pela misericórdia, pela graça do Senhor. Então, esse é o propósito da igreja, era o propósito de Paulo. Você vê isso que era o propósito, por exemplo, antes da conversão de Paulo, era o propósito ali de Pedro, dos discípulos de Jesus Cristo. Então, cada casa que eu estou pregando o evangelho publicamente, seja lá no templo, que nós pregamos, né? Nós pregamos no templo, nós pregamos na escola, nós pregamos, aonde dá espaço para nós pregarmos, nós pregamos o evangelho. Ali nós estamos levando o reino de Deus a avançar. Porque cada casa que nós entramos e nós estamos orando ali, se aquela pessoa estiver levando o evangelho verdadeiro, crendo no poder, na transformação, pode ter certeza que aqueles demônios vão ter que bater em retirada dali. E a vida daquelas pessoas vão ser transformadas. Né? Então, nós queremos esperar do governo isso, esperar do governo aquilo, esperar do governo aquilo outro, mas nós como igreja, nós podemos fazer muita coisa. Só pregando o evangelho. Só pregando o evangelho. A gente sempre, aqui na igreja, a gente de vez em quando faz uma pesquisa, né? Então, irmão, qual de vocês aqui deu entrada no hospital esse ano? Quem aqui está doente? Nós tivemos fazendo uns exames há algum tempo atrás, creio que mais de 200 pessoas, só umas 3 pessoas ali tiveram um probleminha um pouquinho mais grave, os demais não tiveram. Quer dizer, não deu nem aí 0,3%. Por quê? Porque nós que temos Jesus como Salvador da nossa vida, nós não vamos ali, por exemplo, usar de violência, nós não vamos pegar um carro embriagado e bater num poste ou matar outra pessoa, nós não vamos ficar brigando com o vizinho, né, para trazer problema, por exemplo, para o governo. Então, se verdadeiramente nós usamos a palavra de Deus, nós temos a proteção do Senhor, nós temos o livramento do Senhor. O Senhor ensina a nós cuidarmos bem do nosso corpo físico. O Senhor ensina a nós amarmos o próximo. Né? Se você vê, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa dentro da nossa igreja, qual pessoa deu, né, foi lá, por exemplo, presa, uma briga, alguma coisa. Então, tudo isso daí traz, por exemplo, para a sociedade algo maravilhoso, desde que nós entendamos isso. Desde que nós entendamos que nós não somos simplesmente religiosos, mas nós somos servos do Senhor. Então, cada pessoa que nós ganhamos para Jesus Cristo, nós estamos cooperando para a nação. Com a nação. O maior bem que se pode fazer a uma sociedade é levar aquela pessoa a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quando aquela pessoa conhece o Senhor Jesus Cristo, ela vai deixar de usar droga, vai deixar de ser violenta. Né? Só por aí, quantos benefícios nós poderíamos somar com a vida daquela pessoa sendo transformada? É um homem ali, por exemplo, que não vai espancar a sua esposa, que não vai ameaçar a sua esposa. É uma pessoa que vai começar a entender a importância de cuidar bem da sua saúde, de cuidar bem, por exemplo, do círculo de amizade onde ele está. E nós poderíamos enumerar aqui dezenas e dezenas de benefícios, desde que nós saibamos o que é pregar o Evangelho. E muitas vezes nós queremos que o governo esteja resolvendo nossos problemas, não é? Quer dizer, a igreja, ela é culpada. Eu vou pregar só para a pessoa ir para o céu. Claro que o primeiro propósito é esse. O primeiro propósito é esse.
Então, quando eu me coloco para eu pregar o evangelho, né, porque nós vemos hoje muitos ativistas, né, querem defender isso, defender aquilo, defender, nós também somos ativistas de Jesus. O que é o ativismo? É alguém que está ativo dentro ali de um propósito. Não é? Então, eu vejo muitas igrejas, muitos ministérios que são ativos naquilo. Não é só um religioso que está ali, uma religiosidade que a pessoa tem uma vez por semana. Eles estão ativos dentro daquilo que eles fazem. Então, nós também somos ativistas do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos, sim, contribuindo, desde que nós estamos pregando o Evangelho, né, publicamente, de casa em casa, nós estamos levando, né, a palavra de salvação em primeiro lugar, a palavra, por exemplo, de cura, de libertação. Então, isso é importantíssimo na nossa vida, meu amado. Agora eu pergunto, o que você tem feito? O que você tem feito, né? Você reclama disso, reclama daquilo outro, até você que é um pastor. E o que você tem feito? É coisa para nós pensarmos. Então o Senhor deixou aqui, né? Logo após ele ser arrebatado, ele deixa a igreja, e essa igreja, ela chega até nós, porque pessoas lutaram para isso. No próximo programa nós vamos ver a determinação de Paulo, e vamos ver se nós temos essa determinação também. Amém? Quero orar por você, e tomemos uma posição em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, eu coloco diante de Ti, meu Pai, cada vida, Senhor. Talvez um pastor, um líder de célula, um líder de grupo missionário, ciclo de oração, ou pessoa que não ocupa nada na igreja. Pai, esteja, Senhor Deus querido, tirando, meu Pai, todo espírito de comodismo, da zona de conforto que muitas vezes nós buscamos. Em nome de Jesus, Pai. Libera essas vidas, ó Deus, para que nós façamos algo, meu Pai amado Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui.
certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.